Meu irmão, o que você vai ouvir agora não é brincadeira. Ontem à noite, no coração do Rio de Janeiro, um espetáculo aconteceu. Um show lotado, ovacionado, celebrado por milhares, mas o que muitos estão chamando de evento histórico. Eu te digo com toda certeza, foi um culto ao caos, à perversão, à decadência moral. Sim, estou falando do show da Lady Gaga, esse mesmo que parou Copacabana, um mar de gente, cores, gritos, corpos seminu e uma atmosfera pesada, muito pesada. Eu conheço o Rio, já senti aquela energia antes, mas o que pairava sobre aquele lugar não era humano, era espiritual. A sensação era clara, nítida, palpável. Era como reviver Sodoma e Gomorra. E não estou exagerando. Não sou conspiracionista, sou cristão, brasileiro, conservador, formado em teologia. E tenho obrigação de alertar o povo de Deus quando vejo o maligno dançando no palco e sendo aplaudido de pé. Porque o que vimos ali não foi só entretenimento. Foi um avanço brutal da agenda anticristã. Você lembra do que diz a Bíblia sobre Sodoma? Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13:13. Agora me diz, o que você acha que ele faria hoje com o que aconteceu no Rio? Com aquela multidão celebrando abertamente o pecado, zombando dos valores cristãos, promovendo o que a palavra chama de abominação. Não te deitarás com um homem como se fosse mulher. Isso é abominação. Levítico 18:22. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E ela é viva, atemporal, infalível. Mas o povo já não lê mais a Bíblia, já não teme mais a Deus. Eles dizem, Deus é amor, mas se esquecem que Ele também é fogo consumidor. Sabe o que é mais assustador? É que esse show não só foi aceito, ele foi exaltado. Televisões cobriram, influenciadores comemoraram. Crianças foram levadas como se fosse passeio em parque. Pais cristãos levando seus filhos para a beira do abismo e dizendo, olha que bonito, isso não é cultura, é cegueira espiritual. E enquanto isso, a igreja, em silêncio, com medo de ser politicamente incorreta, preocupada em parecer moderna, atualizada, enquanto o inferno toma conta das avenidas, das praças e agora dos palcos. E o que mais me dói é ver como tudo isso é planejado. Você acha que essa multidão se reuniu por acaso? Que foi tudo espontâneo? Não foi. É estratégia, é ataque, é guerra espiritual disfarçada de show. E os símbolos estavam todos lá. Você viu? Penteados que imitam chifres, danças com referências ocultistas, amor, pintado com as cores do arco-íris, mas sem a presença do arco da aliança, sem a santidade de Deus. Estão zombando de nós, zombando da nossa fé, zombando da Bíblia, e o povo batendo palma. Deus não vai se calar. Essa geração pode até rir da palavra, mas o Senhor virá como um ladrão no meio da noite. E quando ele vier, muitos vão chorar. Por isso, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. Irmão, o Rio não é mais o mesmo. E você sabe disso? Depois do show da Madonna, a energia ficou estranha. Veio o show do Alok e o clima piorou. Agora, Lady Gaga fecha o ciclo. Tudo isso num dos pontos mais icônicos do Brasil. Não é coincidência. É território sendo marcado por forças espirituais. E sabe o que aconteceu logo após os eventos anteriores? Tragédias, enchentes, desastres. O povo chora, mas não enxerga a causa. O pecado tem preço e o Brasil está pagando. Porque isso aqui não é só um vídeo, é um ato de guerra.
mas ainda tem remanescente. Ainda tem joelho que não se dobrou a Baal. Ainda tem boca profética que se levanta. E é por isso que esse vídeo existe. Para te despertar, para te incomodar, para fazer você lembrar que o Espírito Santo ainda habita em você. E ele grita diante do que estamos vendo. Você já parou para pensar como o inimigo se apresenta de maneira charmosa, sedutora, até cativante? Ele não precisa mais se esconder. Ele se veste de celebridade, canta no palco, dança diante de milhões e o povo aplaude. Esse show da Lady Gaga não foi um evento isolado, foi mais um capítulo de um plano muito maior. Um plano que tem como alvo direto o coração do cristianismo. A destruição dos valores da cruz, da família, da vida. A mídia chama de arte. Mas nós que temos discernimento, sabemos o que é. Uma operação das trevas travestida de cultura. Você percebe o padrão? Antes desse, teve o show da Madonna. Ela simulou a crucificação no palco, fez gestos blasfemos, zombou da fé e o povo aplaudiu de pé. Dias depois, o Rio Grande do Sul foi afundado por chuvas históricas. Coincidência? Não, irmão. É resposta espiritual. Logo depois, veio o DJ Alok, com aquela pirâmide gigante iluminando Copacabana, símbolos ocultistas projetados em LED para milhares verem. E ninguém falou nada. Cadê os pastores? Cadê os profetas? Cadê os sentinelas do muro? E agora, Lady Gaga encerra essa tríade macabra, um verdadeiro tripé de consagração espiritual de uma das praias mais conhecidas do mundo. E olha o que a Bíblia nos diz: o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. E jaz mesmo, dorme nos braços do diabo, embriagado por fama, prazer, curtidas e ilusões. Sabe qual é o problema? É que muita gente de dentro da igreja já não discerne mais o que é profano e o que é santo. Chamam o pecado de expressão, chamam o erro de opinião, chamam o ataque ao evangelho de liberdade artística. Liberdade? De quê? De zombar de Deus? De ensinar nossas crianças que tudo é permitido? De reescrever a Bíblia segundo os próprios desejos? Isso não é liberdade, é escravidão espiritual. E enquanto isso, a agenda woke avança. Ela invade escolas, ela assume novelas, ela doutrina nas entrelinhas de filmes, séries, propagandas. Hoje, o certo virou errado. E o errado virou símbolo de status, de progresso, de evolução. Mas a Bíblia já tinha avisado: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Isaías 5:20. É exatamente isso que estamos vivendo. Essa mesma multidão que gritou eufórica no show da Lady Gaga era a multidão que, em outra geração, estaria dentro das igrejas, louvando, casando, construindo famílias. Mas agora estão sendo sequestrados por doutrinas de demônios, levados por ventos de engano, seduzidos pelo glamour do pecado. A palavra diz que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinos de demônios. 1 Timóteo 4:1. Isso está acontecendo na sua frente. E sabe o que mais me preocupa? É que essa multidão está formando a próxima geração. São esses que vão ensinar as crianças. São esses que vão escrever os livros. São esses que vão assumir posições de poder. Se hoje já é difícil ser cristão, imagina daqui a 10, 20 anos se a gente não fizer nada. E por que esse ataque é tão forte aqui? Porque o Brasil é uma das maiores nações cristãs do mundo. Se eles derrubam a fé aqui, derrubam uma muralha espiritual mundial. O Brasil não é qualquer nação.
O Brasil é uma barreira espiritual. O Brasil é um muro de proteção do cristianismo mundial. Enquanto muitos países se dobraram à agenda LGBT, ao aborto, ao ódio à fé, aqui ainda se ora, aqui ainda se jejua, aqui ainda há profecia. E por isso o inferno tem sede de conquistar o Brasil. Por isso os ataques são tão pesados, porque se o Brasil cair, a última grande resistência cristã da terra vai cair junto. Você entende o que está em jogo? O futuro espiritual da América Latina, o destino profético de uma geração inteira, a fé dos seus filhos, dos seus netos, da sua descendência. É por isso que não dá mais para se calar. Não dá mais para aceitar o erro, por medo de ser cancelado. Não dá mais para fingir que não é com a gente. Ou você se levanta agora, ou amanhã pode ser tarde demais. A palavra diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Mas o que estamos vendo é o contrário. Crentes se conformando, se adaptando, se moldando ao padrão do mundo. E o diabo? Ele se alimenta do silêncio da igreja. A verdade, meu irmão, é que o mundo já fez a sua escolha. E não é a cruz, não é a santidade, é a apostasia. Você está vendo isso? Ou você ainda está fingindo que é só mais um show? Lady Gaga veio ao Brasil e foi recebida como uma deusa. Gritos, aplausos, idolatria explícita. Gente ajoelhada, chorando, como se fosse uma aparição divina. Mas a única presença ali era a de espíritos contrários ao Espírito Santo. Ela não cantou só músicas, ela cantou mantras modernos que embriagam a mente e enfraquecem o espírito. Ela não falou só com voz, ela ministrou sim, mas não foi palavra de vida, foi doutrina de trevas. E o que me dói, o que me corta, é ver crente compartilhando, vibrando, dizendo: que linda, que diva. Gente que diz amar a Jesus, mas que se encanta com o brilho do Egito. Como pode, irmão? Como pode água doce e amarga saírem da mesma fonte? Você acha mesmo que Jesus estaria ali naquele show? Acha que o Espírito Santo andaria entre aquela multidão, aprovando aquele cenário? Ou será que ele se retirou, como se retirou de Saul? Tá tudo tão claro, mas o povo não quer ver. Prefere o conforto da ignorância à dor do arrependimento. E é por isso que Deus vai permitir o juízo, porque Ele é justo. E o que não é tratado pelo amor é corrigido pelo fogo. Olha ao nosso redor. Famílias desfeitas, jovens confusos, crianças hipersexualizadas, pais sem autoridade, escolas ensinando perversões. E agora, palcos celebrando o que Deus condena. O que mais precisa acontecer para você acordar? A palavra já avisou. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. 2 Timóteo 3, 1, 2. Inscreva-se nesse canal, ative o sino e, principalmente, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possível. Não é o futuro, é o presente. E sabe o que é mais assustador? É que tudo isso foi costurado aos poucos, através da cultura, da música, da mídia, do silêncio da igreja. Hoje, muitos líderes estão mais preocupados com palco do que com altar, mais focados em seguidores do Instagram do que em seguidores de Cristo. E o diabo está rindo disso tudo. Você sabe por que ele investe tanto na cultura? Porque ele sabe que uma geração que canta as trevas
logo vai andar nelas, logo vai normalizar o pecado, logo vai odiar a luz e, no fim, vai rejeitar a salvação. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa: Deus sempre preserva um remanescente. Sempre. Ele sempre levanta vozes no deserto, profetas que ninguém aplaude, mas que o céu conhece. E talvez você seja uma dessas vozes. Talvez Deus te trouxe até esse vídeo não para assistir, mas para agir. Você foi chamado para se posicionar, para alertar, para abrir a boca, para clamar, para defender a verdade, mesmo que ninguém queira ouvi-la, porque o tempo da neutralidade acabou. Ou você está com Cristo, ou está contra Ele. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. Não existe meio termo. Não existe zona de conforto na guerra espiritual. Então, meu irmão, se isso aqui tocou teu coração, se essa mensagem te sacudiu, te fez pensar, te fez orar, então age. Guerra contra o silêncio, contra a covardia, contra a mentira que tenta dominar nossa nação. E comenta aqui embaixo com fé: Jesus vive! Para mostrar que ainda tem crente de pé, para mostrar que o Brasil ainda tem joelhos dobrados, para mostrar que o Espírito de Deus ainda habita nesse povo. Mas faça isso agora, não espere, não adie, porque o relógio profético está correndo e a trombeta já está soando. Jesus está voltando, e quando Ele voltar, que Ele nos encontre em pé, com a espada da fé na mão, e o coração em chamas pela verdade.